capítulo 3, versículo 16 do Gênesis, revelando a situação que Eva passou ao tentar ser igual a Adão, se deslocando para a posição de Adão. O desequilíbrio começou aí. Diz assim o texto: o Senhor dizendo à mulher, e a mulher foi dito: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui é o princípio das ameaças direcionadas à desobediência. Mas quando nós chegamos lá em Efésios, não quero que isso seja tratado dentro da realidade expositiva, nós percebemos que como Deus ele levou o ser humano a perceber a importância de que Cristo fosse o centro de toda e qualquer realidade que ele viesse a cultivar como ser humano e como família. Aqui ele simplesmente mostra, ele revela as ameaças e as realidades que passariam a existir dentro do que veio a ser o pecado, do que veio revelado, do que veio esse acerto, na verdade não existe essa expressão, do que veio ser, do que veio representar como consequência o pecado. Então o desequilíbrio começa aqui. E as revelações a respeito de como deve ser o procedimento de toda mulher, para que ela entenda qual é a sua função como esposa, como mulher de fato, está no versículo de número 15, onde as explicações e a exposição é mais longa, e diz o seguinte: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Ela será preservada em quê? Ela será preservada na sua salvação, na sua missão como esposa. Como esposa, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Perceba como é que deve ser a pessoa que deseja ser mãe. Ela precisa ter o quê? Permanência na fé, ter amor ao Senhor. A fé aqui é a fé ao Senhor Jesus Cristo, a fé de uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que de fato é pública e não é pessoal, escondida, guardada, reservada. É uma fé viva que revela a salvação daquela pessoa, é uma fé que revela amor, é uma fé que revela santificação, e tudo isso com bom senso. Como é que uma pessoa consegue ter bom senso? O bom senso ele se revela através do pensamento. Senso significa pensamento. Senso, a expressão senso, o senso geográfico, demográfico, senso significa a captura, o exame, a pesquisa de uma quantidade de números para que se chegue à conclusão no que diz respeito a um assunto demográfico de pessoas. Então é necessário se fazer uma examinação, uma análise de casa em casa. Então, bom senso, vem desta palavra que revela paciência, revela tempo. Não existe vida cristã, não existe um cristianismo sem bom senso. E o senso por si já existe, mas o que o apóstolo Paulo está revelando é a característica
característica de quem reconheceu em Jesus Cristo a sua bondade, o seu bem maior, que foi o seu entregasse, o seu sacrificasse. Então aqui é o momento da mulher perceber o seu sacrifício, como consciente de que é salva, tendo sua fé permanecida, conservada, sendo amorosa e santa. Então procure saber hoje o que uma moça pensa a respeito de ser mãe. Há um tipo de pensamento totalmente reprovado, enojado pelas Sagradas Escrituras e pelo próprio Deus que a inspirou, onde as meninas elas já nascem num lar totalmente desestruturado, rebelde, um lar despreocupado, onde a maternidade não existe. As mulheres não pensam mais nisso. É uma realidade que já existia naquele tempo e permanece. Essa pregação de igualdade do homem com a mulher traz a realidade da maternidade, não apenas da maternidade, como também da paternidade, como sendo algo cada vez mais indesejado pela sociedade. A sociedade não quer mais saber disso. A sociedade não quer mais se relacionar para ser pai e mãe. Há uma problematização, há um perigo grandioso na sociedade, e esse perigo ele já foi tomado no registro, né? Mesmo que a história da humanidade seja dividida em etapas, né? Eu não vou tratar disso aqui, mas eu quero simplesmente que tomemos a essência da realidade do pensamento paulino com relação a este assunto. E a essência é que, por causa desse desejo da mulher querer ser igual ao homem, se extingue o desejo de ser mãe. Quem não quer reconhecer a desigualdade e diferença em funções entre homem e mulher, também vai rejeitar e vai fazer ser apagado da sua consciência o mais rápido possível as provas dessa desigualdade. Com referências às diferenças corporais, podem ser apoiadas por meio de se vestir com roupas unissex. Você vê nessa realidade roupa unissex. Com relação à maternidade, se consegue não aceitando aos filhos, e isto é o que há de mais terrível. Então a unissexualidade foi uma realidade da década de 60 para cá e transformou o mundo. Roupas unissex, então a libertinagem, né? A liberdade sexual. Então isso é uma coisa que se desenvolve e traz para dentro, né? Dentro dos periódicos, dos livros, a realidade da natalidade, da mortalidade. Então esse desejo da mulher querer ser como homem, do homem querer ser como a mulher, transtorna toda a relação social. Né? Então, faço pesquisa num dos periódicos, um periódico conhecido, Le Figaro, né? Italiano, de 13 de maio de 1975. Interessante que neste periódico surgiu um artigo com o título "A Europa morre". E naquele artigo se informava que em todas as cidades industriais a cifra de falecimentos era totalmente mais alta do que a cifra de nascimentos. E esse periódico, este artigo, ele traduz o tempo justamente da Revolução Francesa. Na Itália, né, em toda a Europa e em países da América Latina, esta realidade também foi assimilada. Ela foi contraída automaticamente. Então, é muito importante percebermos a antiguidade da relação deste momento
da revolução sexual com uma realidade bíblica que é mais antiga do que qualquer realidade histórica existente, e historicamente registrada, que nos faz deixar cada vez mais pasmos e entristecidos. Como é que isso pode ser possível de ser revertido? A natalidade. Templos europeus já não existem mais. Os homens e as mulheres com idade já passam desta realidade para a eterna. E não existem mais jovens por causa das anticoncepções, das pílulas contraceptivas. Os filhos são reduzidos. E percebemos que o apóstolo Paulo tinha razão das injúrias. O capítulo de número 2, o versículo de número 15, revela que existia neste versículo a injúria contra a maternidade. Ele diz: será preservada. Então, quando o apóstolo Paulo faz referências a coisas positivas, a realidades positivas, essas realidades são permanentes, elas não são transitórias, elas são realidades que devem ser conservadas dentro da sociedade. E o apóstolo Paulo está simplesmente revelando que a maternidade é uma função primária e principal da mulher casada. Sem esta maternidade, a convivência está condenada a cair. E nela a mulher não é idêntica ao seu marido. Jamais ela pode ser igual ao seu marido. Mas quando ela se coloca à disposição de desejar a maternidade, ela simplesmente experimenta a sua correspondência diante de Deus. Ela estará revelando em atos práticos a sua função como ser humano diante do Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo. Se ao menos ela permanece, já tem isso. Veja só que realidade ousada. Ainda tem essa história. Ela precisa permanecer em fé, santidade e modéstia. Amor, aqui, é a modéstia. E modéstia, eu vou tratar da relação que existe entre a fé e o amor, mas eu quero dar um pequeno comentário sobre modéstia. Modéstia diz respeito, inicialmente, à vestimenta. Uma pessoa modestamente bem vestida é reconhecida e conhecida em todo lugar. A gente sabe quando a pessoa está modestamente bem vestida. Em qualquer ocasião que seja. Então hoje em dia não ser modesta é ser moderna, é ser para frente, é ser aceita. A modéstia não existe. Esta palavra desapareceu. E dentro do desaparecimento da modéstia, o sexo feminino também não existe mais. E ela, na verdade, a sexualidade feminina, ela se esfarela dentro da mídia, dentro da sociedade, dentro da família, porque ela não sabe simplesmente o que significa ser resguardada para ser preservada em amor. Esse texto aqui não tem nada a ver com amor erótico, com amor ágape dela para com Deus, ou filéu, que é a expressão grega que traduz de irmão para irmão, mas é o amor por ela mesma. Se ela se conserva sendo modesta, se ela permanece, ao menos ela permanece, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se ela se preserva,
na sua missão de mãe, com fé, neste amor modesto e santificada, ela age com bom senso. A fé